Você tem 150 mil na conta. Crédito. Hoje, agora, maio de 2026. Qual carro você vai sair dirigindo na sua mente? Porque tudo começa por aí. Você já vai começar a fazer aquele sonho e falar o que eu vou dirigir. De um lado, engenharia alemã, sueca, inglesa, luxo, estilo, ostentação pura. Do outro lado, os zeros, o futuro, carros chineses, tela grande, telas gigantescas, cheiro de carro novo, tecnologia embarcada, garantias aí que estão variando de 5 a 8 anos. Qual é a escolha inteligente? A minha análise vai te trazer, gente, ó, uma visão diferente, uma outra perspectiva. Esse dilema de quem escolher não é tão simples, tá? Vamos colocar pontos aí no que você tá pensando. Mas antes de tudo, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao canal. Eu sou Alex Moreno, trabalho há mais de 30 anos com carro importado premium. Sei disso, é meu dia a dia de cor salteado, com olho vendado, com as mãos nas costas. Sei do que eu tô falando. E hoje, hoje nós vamos bater um papo sobre uma das maiores aí, polêmicas que tá rolando na net, nos fóruns, dentro das oficinas concessionárias, e enfim, para começar, eu separei muito material bom. Para começar, e para começar com sangue, quero ver sangue, vou te mostrar, vamos lá, uma coisa que aconteceu aqui nos últimos 5 meses. Pouca gente tá falando sobre o assunto. Uns, inclusive, negam viamente que está acontecendo alguma coisa, está tudo normal, mas números não mentem, fatos não mentem. São os acontecimentos. Vou citar para você alguns exemplos aí. Janeiro de 2026, um BMW X2 2019 estava tabelado, sabe em quanto? 165 mil lá na FIP. Carro bonito, engenharia de ponta. Meu, luxo, ostentação. Mas aí chegou maio, 5 meses, hein? Maio de 2026. E o que aconteceu? FIP despencou. 150 mil tá agora. Tem anúncio por menos. Pesquisei no Webmotors, no LX. Tem anúncio por menos. E anúncios que estão lá há muito tempo. Porque essa é uma outra questão. Valor que estão pedindo não significa que vai vender. É bem diferente. Você pode pedir quanto você quer. Você pode pedir 50 mil naquele Fusca que não vale 5. Você vai vender é outra história. Queda de 9% em 5 meses. Ah, não, só 9%, Alex. Tá dentro da estimativa. Bom, vamos lá. Vamos para casos piores aí, que eu quero falar de sangue do mercado. Carro sueco, carro que é sinônimo de segurança. Sabe de quem estou falando? Volvo. Tá, vou te dar um exemplo aqui, ó. XC60 T5. Baita de uma máquina, né? Carro custava em janeiro 174 mil. Agora custa 142. Estamos falando de uma queda de 18,4%. 18,4% em 5 meses. Já já o carro não vale mais nada. Requinte, gente, agora, vamos falar. Requinte alemão, tecnologia, aquele famoso carro do patrão. Mercedes-Benz C180, orgulho nacional do German, não é? Aqui no Brasil, como é que estão as coisas? Janeiro custava 160 mil e agora caiu para 145 e tem anúncio mais barato, gente desesperada vai vender. Estamos falando de 9,4% de queda. Vamos falar de mais um? Famosíssimo, lindo. Gente apaixonada por esse carro. Jaguar E-Pace. Aquela R-Dynamics S 2019 também, que em janeiro custava 194 paus. Tá? Era a tabela FIP. Hoje, maio,
aparece em um valor de 152 mil. Você está falando de uma queda de 21,65% em 5 meses. Quedas assustadoras. Os carros de luxo estão derretendo. O que isso significa tecnicamente? Significa que o mercado está castigando no preço ali do luxo. Mas por quê? Tem muitos fatores. Entre eles, o seguinte, tem um que, para mim, é um que eu vejo com muito peso. A maioria das pessoas tem medo. Medo da manutenção cara, medo do desconhecido, medo de cair numa baita furada. Carro de 150 e mil reais aí em média, 7 anos de uso. Tá? Hoje, esses carrinhos com quase 7 anos de uso, eles estão na faixa aí de 100 mil quilômetros rodados. Carros que já estão prontinhos para aquela manutenção pesada. Enquanto isso, lá do outro lado do ringue, pesando não muitos quilos, porque eles são todos pequeninos e magrinhos, mas o mercado chinês. O mercado chinês está na contramão, o oposto, do outro lado. Tá? Eles estão oferecendo, exemplo, BYD One Pro, que carro bonito, hein? 0 km, 0. Nunca ninguém sentou, nunca ninguém peidou naquele banco. O cara que comprar vai ser o primeiro. Não tem cheiro, não tem pelo, não tem nada. É 0. E aí, sabe quanto? 149 pau. Sherry Arizo, 145 mil. O Moda 5 de entrada, 152. Desculpa, gente, é Geely, eu e as minhas pronúncias, mas o Geely, 155 mil. As garantias variando aí, claro, entre os carros elétricos, entre os híbridos e os a combustão, tá variando de 5 a 8 anos. Tela gigante. Sabe qual a sensação? A sensação de que eu falo isso, inclusive, porque eu comprei um carro chinês e jamais achei que faria isso e tenho que analisar as coisas como elas são. Sensação, sabe do quê? De comprei direitinho. É novo, é meu, sem uso, garantia. E aí vem a pergunta que ninguém quer calar. Por que diabos eu vou comprar um carro de luxo seminovo com 100 mil quilômetros rodado? Enquanto eu posso ir para um 0 quilômetro. E outra, fabricado aqui no Brasil. Parece lógica, não é? É uma lógica, lógica. Você fala, vou para 0. O que é que está debaixo da lataria, do capô do carro usado premium? Analisei carros até 150 mil. Vivo com esses carros dentro da oficina. Todos os dias, não é às vezes. Todos os dias, há 30 anos. A oficina era nos Estados Unidos. Tive oficina lá por quase 11 anos. Lá são todos esses importados que a gente vê de luxo. Né? E aqui no Brasil, então, só dei continuidade àquilo que comecei lá. Eles não são, a exemplo dos 2019, tá? Carros de luxo de 150 mil. 2019 foram todos os que eu citei, com 30 mil quilômetros. Não, não são. Eles são carros de 150 mil, 2019, que estão aí entre 110, 140 mil, vai achar um outro lá com 85, mas a média é essa aí. Pode até 140 mil quilômetros. Seguindo a média de quilometragem no Brasil. Gente, aqui no Brasil é o seguinte: existe uma média de quando você roda. E a média é de 15 mil por ano. Então, é isso. Você vai achar carros com mais de até 150 mil. Como você vai achar carros lá 80 mil, 85 mil? Como você vai achar carros que meteram a quilometragem para baixo porque ele está muito lindo de lataria? E para vender, tem que colocar a quilometragem para baixo. Prática, feia e comum no país do Cabral. Um outro detalhe dessa média é, muitas vezes, inclusive o mais comum é, você vai sair para comprar um carro, você fala assim, quero baixa quilometragem. Você corre o risco de pegar o carro que voltou, que é a AM, usa a base, 15 mil por ano. Ou você corre o risco de pegar um carro que tem baixo KM e uso severo. Muitas vezes, presta atenção, alto KM, muitas vezes é melhor do que o baixo KM. Estrada livre. Ele está dispersando toda a energia gerada ali no motor. Enquanto
aquele famoso anda-anda das grandes capitais, que é o uso severo, esse judia demais do motor. Tanto que os carros mais novos aí, muitas versões já saem com orímetro. Quantas horas aquele motor está trabalhando? Ele não rodou nada, ele passou lá 7 horas no trânsito, rodou 20, 30 quilômetros, mas o motor, ali ó, transmissão judiando, embreagem judiando. Nem sempre o que é menor é melhor. 7 anos de uso, chegando lá, né? Você está falando de um carro que ele já está chegando na zona do risco estrutural. O que é isso? Ó? É aquele carro que já tem manutenção pesada para fazer. Exemplo, a BMW com 120 mil quilômetros. 120 mil, uma BMWzinha, bonitona, X2. Você está saindo, certeza, já, certeza. Manutenção, ela da preventiva, ela já foi. Está entrando na manutenção estrutural, na corretiva, pesada, já está tudo já chegando na hora de trocar. Suspensão, ela pode falhar. Já está tudo bucha ressecada, tá tudo podre. O turbo, que pode começar a dar problema. Uma turbina completa, com conjunto rotativo ali. Vedações que estão ressecadas, vai começar a vazar óleo. Bomba de alta que já está no fim, junto com os bicos injetores, porque estão o quê? Estão sendo massacrados pela nossa gasolina com alto teor de álcool. Já vai para 32 agora aí. Você sabe qual que é o custo de uma revisão grande dessa? Fácil de peça, tá? Vou dar pode variar aí de 5 a 15 mil. Fácil. Coxinha de boa qualidade é uma fortuna. Entendeu? Então, tem muitas peças que são de rolamento, cubo de roda, se desgastam pelo tempo. Isso sem contar a mão de obra especializada. E aí é onde vem outro problema, porque a mão de obra, o cara ele não tem como cortar na peça. Então, onde ele vai cortar? Na mão de obra, vai pôr na mão de curioso. O curioso vai fazer herda, porque ele não tem o know-how, não tem o equipamento, não tem experiência o suficiente para mexer num grande, né, num carro tão complexo. Aqui tem um outro grande engano. As pessoas olham para as peças e aí elas, em disponibilidade, comparando aí os dois cenários, zero ou o carro premium. E aí então elas olham para as peças. Bom, as peças elas estão disponíveis no mercado de reposição dos carros premium usados. Tem peça pra caramba. Peça de BMW 2017 tem a pronta entrega? Sim, em um monte de lugar, em um monte de marca. Mas vai sair caro se você for comprar peça de qualidade. Para comprar a peça ruim em alguns sites aí grandes, que vende peça falsificada, que não dura nada, assim, ó, com preço um pouco melhor. Mas você vai comprar peça boa? É caro, muito caro. Porque você está pagando peça nova num carro de 7 anos. A peça, a bomba de alta que sai nesse carro 2019, bem provável que está saindo no carro 2026. E aí a concessionária não vai vender essa peça pensando que é um carro 2019. Ela vai vender a peça como uma peça de um carro zero. Então, custo é muito maior. Tem outro troço que ninguém quer encarar. Ó, ninguém. Maio de 2026, você não está mais escolhendo entre chinês novo, seguro, chinês novo, órfão. O que eu quero dizer com órfão? É aquele que não tem pai, não tem mãe, não tem raiz, não tem procedência. Praticamente todas as montadoras chinesas que você está vendo, carro 0 km, aqui no mercado brasileiro, já tem fábrica operando ou que em breve estará operando aqui. Nesse exato momento, quem que a gente tem? Ó, já operando BYD, que comprou a antiga fábrica da Ford. Ford falou que não quer, tá bom, vou embora. BYD comprou e está lá. Bilhões de reais investidos. Estão construindo uma cadeia de suprimentos locais, fabricantes de peças brasileiras. Brasileiras fornecendo peça para as fábricas. Está produzindo a peça aqui. Não tem que esperar importação. Muitas oficinas aí, independentes mecânicos, já estão aprendendo a lidar e mexer com esses carros. 2031, pensa, as peças de um BYD, daqui a 5 anos,
vão estar em tudo quanto é loja de peça aí do seu bairro. A Sherry, bem, não tem nem o que falar, né? A Sherry se consolidou, entrou com força, teve problemas no início, fábrica bombando, fornecedores com produção local, tem peças de monte. Xangan, que também nova, né? Talvez muitos nomes aqui vocês nunca ouviram falar. A Xangan está produzindo, ou vai começar a produzir carros lá na fábrica da Sherry em Anápolis. Tá? Eles fizeram uma parceria estratégica chamada de regime de joint venture. Omoda Jaico, e os grupos do Omoda aí, Jaico, meu, vendendo, acho que foi o terceiro carro mais vendido do mês, híbrido. Pegaram quem? Vão fabricar aqui no Brasil também. Pegaram a fábrica, Land Rover Jaguar vazou. Eles pegaram a fábrica já pronta, estruturada, mão de obra especializada, tá tudo pronto para trabalhar. É só adaptar realmente a fábrica ali e colocar em linha de produção os carros que vão ser, né, Jaico, Moda, enfim, fabricados aqui. Capital investido fortíssimo. Tá bom? Ninguém compra uma fábrica de bilhões para vazar. Tá? Compromisso que os caras estão tendo aí é a longo prazo. GWM comprou a fábrica da Mercedes. Mercedes, pá, vazou. E aí quem fez? Assumiram a fábrica. Fábrica premium. Puta de uma fábrica. Vão ficar? Por quê? Porque o investimento inicial não é montador aqui chinês que vai vazar. Investiram de cara, de saída, de largada, 4 bilhões. O plano de investimento da montadora chega a 10 bilhões. Não é startup de final de semana querendo fabricar carro. É companhia séria, grande. Gostem. Vocês gostem ou não gostem, eles estão aí. A Geely fez aliança com a Renault do Brasil. Ela foi lá e comprou 24% de participação. Isso não é marca chinesa aventureira testando o mercado. É aliança com multinacional consolidada. Renault. Vão produzir lá na fábrica da Renault. A Lip Motors apresentou um cronograma oficial atualizadíssimo aí, ó, que prevê o seguinte: 2027 vai começar a produzir, ocupando parte da fábrica, sabe de quem? Stellantis, lá em Goiânia, entrando forte também, entendeu? Marca focada em veículos premium. Você tá vendo um padrão aqui? Você tá entendendo o padrão? Essas empresas, elas vieram para ficar. E aqui uma opinião bem pessoal minha. Grandes montadoras vendendo carro produzidos aqui, diferente dos importados que só vendem aqui, as que produzem aqui geram emprego, direto e indireto. Enquanto você compra uma BMW ou compra algum carro que é importado, ele gerou nada, só lucro para as empresas. Para nós aqui como país, zero, zero. Não é o tipo, vamos ver como funciona. Ah, a gente pôs aí alguns bilhões aqui, a China, né? Vamos ver o que vai rolar. Gente, não, os caras estão criando infraestruturas assim gigantescas. Ah, eu tenho até os haters, eles adoram. Alex, agora virou vendedor de carro chinês. Não, eu estou olhando para o país como um todo. Pensamento, com atitudes, com, né, inteligentes. Essas empresas não são empresas que vão, inclusive na hora da compra, olha isso. Ah, estão só importando, eles não prevêem fabricar no Brasil? Cai fora. Vai para empresas que estão produzindo aqui, que vai favorecer o nosso mercado, nossa mão de obra, nossas empresas, indústrias, entendeu? Pensa nisso. Até na hora de comprar carro, tem que pensar nisso. Gente, isso muda muito, mas muda tudo. Tem outro troço que mexe mesmo aí com a cabeça das pessoas. Se você pegar um motor 2.0 turbo de uma BMW, quantas peças, e esse é um lado muito interessante, quantas peças do motor são compartilhadas com outros veículos dessa linha BMW aqui? Fiz uma pesquisa, ChatGPT, Gemini, enfim, One, fiz em várias inteligências artificiais, pedindo fontes, fui lá checar as fontes e aí exemplo desse motor. 78% das peças de um motor 4 cilindros BMW
tem compartilhamento com outras, né? No caso, você pegar uma X2, vai compartilhar com várias outras BMWs que eles usam o mesmo motor, por uma infinidade de modelos de BMW. Isso quer dizer que se você tiver um problema com uma vela, se você tiver problema com um alternador, ou alguma peça, enfim, você vai encontrar essa peça localmente muito fácil. Agora você pega um motor da BYD One. Quantas peças compartilhadas com outros modelos em produção no mercado brasileiro? 15% é o que é aproximadamente aí. 15%. Tá? É um carro que tem uma arquitetura própria. Pertence tudo a ele, desenvolvido para ele, só para aquele modelo. A plataforma que foi desenhada foi para reduzir custo de produção e não para simplificar a manutenção futura. 2031, 5 anos. Comprou hoje, daqui 5 anos. Quando você precisar de peça, é onde que ela vai estar? Na Portimus? Na oficina do seu bairro? No distribuidor local? E a resposta é sim. A BYD, ela está fabricando aqui. Você vai na Autopeça e você vai encontrar. Agora, se você for na Autopeças e procurar, e veja, vai achar um preço bom, competitivo, porque você está falando de uma peça fabricada localmente, apesar de todos os impostos e tudo mais. Agora, você vai lá procurar a peça da sua BMW 2019, daqui 5 anos. Tem tudo aqui? Tem. Você vai encontrar as peças? Vai. Só que você vai estar pagando muito caro por serem peças importadas, que pagam frete, imposto de importação, lucro de revendedor, distribuição, impostos locais. A cadeia é muito extensa. Para todo mundo ir ganhando nessa cadeia, a peça fica muito cara. Se você entrar lá no eBay, você fala, pô, mas lá na Europa é tão baratinho. É, mas tem toda uma cadeia de frete, impostos, enfim, lucro, margens, enfim, para chegar aqui muito mais caro. Se você chegar em 2031, você vai sentir isso. Hoje, as empresas chinesas estão com os fornecedores locais, indústrias locais. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Tive uma reunião com a Viemar, que é fabricante, é uma indústria 100% brasileira, que produz peças de suspensão, direção, freio, e eles estão produzindo já peças de suspensão para o BYD. O Dolphin, Mini, enfim, já tem. Sai mais barato do que importar. Muito mais barato. Porque é uma produção aqui local. Tá? Você está começando a enxergar aí a diferença? Você está começando a ver que ou ainda está tudo bagunçado na sua mente? Disponibilidade não é o segredo da economia em relação a peças. Você pega 150 mil, compra uma X2 em 2019, carro bonito, tudo, suspensão, né, acabamento prêmio, tudo mais, com 100 mil. Você vai ter que fazer manutenção em poucos meses. Vai gastar muito. Agora você pega um carro zero chinês. Você vai andar muito sem gastar nada, porque é zero. Como esses carros premium rodaram muito, enquanto eram zero, sem gastar nada. Nessas garantias de 5 a 8 anos, você pode rodar sem preocupação, sem medo, sem risco, sem surpresas. Qual é a compra inteligente, então, Alex? Ó, gente, a resposta depende de quem você é. Sempre também gosto de falar isso. Se você é aquela pessoa que preza pela razão, razão, chinês novo. Vai de chinês novo para você, fim de conversa. É zero. Agora, se é a pessoa que gosta da emoção, da adrenalina, sonha com marcas premium maravilhosas, lasanhas lindas, tá bom, vai de usado. A vida não é só feita de razão, a vida também é feita de emoção. E para quem gosta de jogar o jogo da loucura, é isso aí. A pergunta, gente, aqui, né, de verdade, não é qual é a opção melhor. É a pergunta que normalmente as pessoas não se fazem, que é qual carro eu vou conseguir manter em 5 anos, que é o tempo que eu vou ficar com esse carro. Carro de 100 mil quilômetros em 2026 vai ter aproximadamente 175 mil, 180 mil quilômetros ali, 5 anos. Duvido que essa transmissão vai estar viva. Dificilmente. E aí você sabe qual é o custo para fazer uma transmissão de um carro premium? Fácil. 25 a 30 mil, fácil. Pico injetor, bomba de alta, turbina. Fora tantas outras manutenções recorrentes, suspensão, amortecedores, direção, módulo que vai queimar. É máquina. Tem tempo de vida útil. Vai quebrar por tempo de uso.
Você goste ou não goste, quanto mais potente, mais se acelera, mais judia do conjunto mecânico, motor, transmissão, suspensão. Os problemas são inevitáveis. Ficou bonito isso, né? Pensa, abre a mente, pensa sem preconceito, pensa no seu bolso, mente aberta, faz conta antes, para não se arrepender depois. Tô sempre repetindo isso. Gente, sempre. Ó, carro compra com razão, e não com emoção. Se emoção, para você que acredita em religião e tudo mais, não é? Se, independente de qual seja a sua, se a emoção fosse a forma certa, o Criador, ele ia ter feito o coração aqui em cima e não embaixo. Se ele pôs o cérebro aqui em cima, comandando tudo de cima, é porque ele tem que vir em primeiro lugar. Você viu esse vídeo? Bom, vamos lá, vamos finalizar esse negócio, porque senão eu vou ficar falando até amanhã e já falei pra caramba. Você viu esse vídeo? Se esse vídeo abriu a sua mente, se você pensou diferente ali, fora da caixinha depois dessa análise, clica no like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. E cuidado para não deixar o seu sonho se transformar naquele baita pesadelo.